Fala aí, amigo concurseiro, é um prazer imenso estar falando com você. Meu nome é Leonardo Favarin, sou professor de Direito Constitucional e Legislação Específica e a gente vai trabalhar aqui a Lei 3.310 de 14 de dezembro de 2006, perfeito? Essa lei, ela dispõe, sobre o Estatuto dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, Estado do Mato Grosso do Sul. Ela então, na verdade, ela é um regime jurídico específico para os servidores do Poder Judiciário. Maravilha? É claro, vamos estudar ela e vamos seguir também com as alterações que ocorreram durante esse tempo. Em 2013 tivemos alterações, acho que em 2012 também, 2013... também tivemos alterações em 2010. Então, tudo isso daí a gente vai trabalhar. Perfeito? Aqui, qual o principal ponto? Primeiro, a gente vai trabalhar com a Constituição Federal, tá? Vamos olhar alguns momentos a Constituição do Estado de Mato Grosso. Perfeito? Vamos também olhar a Lei 3.310, e suas alterações. Perfeito? Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que olhar a Constituição Federal. A Constituição Federal, ela trata exatamente do famoso regime jurídico único, Regime jurídico único que você estuda, na verdade, que é esse daqui, que está hoje a redação, da Constituição Federal, no artigo 39. Vocês vão ver duas redações, essa e essa. Porém, essa daqui, que foi alterada pela Emenda Constitucional 19 de 98, aqui, ela acabou com o famoso regime jurídico único. Tanto é que se você analisar, você vai ver, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão um Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes, E aí, o que a gente tem? A gente teve isso daqui, acabou em 1998. Aí o 98. Tanto é que a redação originária, ela falava aqui, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e plano de carreira. E a gente tem que entender o que era esse regime jurídico único. Na verdade, era e é, que hoje a redação que está em vigor é o artigo originário do artigo 39. É o texto originário. E ele fala em regime jurídico único. Regime jurídico único é regime, regras, direitos, obrigações dos servidores, jurídico previsto em lei e único para todos os servidores daquela entidade, daquele ente federativo, seja a União, estados, DF e os municípios. Então, o Estado de Mato Grosso tem o seu regime jurídico único e planos de carreira. Perfeito? E aí você vai observar que a gente tem um conceito de servidor, que fala assim no artigo 2º: o regime jurídico, para efeitos desta lei, é o conjunto de direitos, deveres, proibições e responsabilidades estabelecidas com base nos princípios constitucionais pertinentes e nos preceitos legais e regulamentares que regem a relação entre o Poder Judiciário e seus servidores. Primeiro que a gente tem que observar um ponto também importante aqui. O primeiro ponto importante é que eu vou ter que sair da tela, para falar dessa telinha aqui, desse regime jurídico dos servidores do Poder Judiciário. E aqui, gente, essa lei, ela institui exatamente o regime jurídico estatutário do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso do Sul. Importante frisar é que ela está submetida, ela cria regras, obrigações, deveres para os servidores. Mas todos os servidores? Não. Os servidores, tanto detentores de cargo efetivo ou detentores em cargo em comissão, porque para ser servidor tem que ser um ocupante de cargo público. E a lei, ela fala que esse cargo público tem que ser necessariamente aonde? Do Poder Judiciário do Mato Grosso do Sul. Então, do TJ do Mato Grosso do Sul, não é?
E aí, conforme a lei fala, ela vem definindo o conceito de cargo efetivo. Tá aqui, ó, cargo efetivo. Artigo 4º, parágrafo 1º. Os cargos de provimento efetivo serão organizados em carreira, podendo ainda constituir carreira isolada e providos mediante concurso público. Então, o detentor de cargo efetivo, primeira característica, ele tem que ser provido por meio de concurso público. A própria Constituição, no artigo 37, inciso 1, ela vem falando exatamente sobre isso. Ela vem falando que os cargos e empregos são acessíveis a todos os brasileiros, não é? Então, são acessíveis a todos os brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei. A investidura em cargo e emprego depende de aprovação prévia em concurso público. Então, tá aqui, ó. Para ser detentor de cargo efetivo, tem que prestar necessariamente um concurso público. Concurso público esse que, conforme a nossa Constituição Federal, fala que pode ser de apenas provas ou provas e títulos, né? E aí, você tem que frisar na hora da prova que para ser detentor de cargo efetivo, obviamente tem que prestar um concurso público de provas ou de provas de títulos, né? Esse detentor de cargo efetivo, ele pode adquirir a estabilidade desde que ele for aprovado no famoso estágio probatório, que a gente vai disciplinar, né? E ele também está na regra do regime próprio de previdência, que está no artigo 40 da Constituição Federal. Perfeito? E na Constituição do Estado e na lei específica do ente. Maravilha? Então a gente tem essas características próprias, embora que não vão ser aplicados aqui, ó, o cargo em comissão. Tá aqui, ó, cargo em comissão. Os cargos em comissão, gente, a nossa Constituição Federal, ela fala assim, ó, artigo 37, inciso 2. A investidura em cargo ou emprego depende de aprovação prévia em concurso público, não é? Já de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas, então, exceto as nomeações para cargo em comissão, declarados em lei de livre nomeação e livre exoneração. Então, você vê ressalvadas as nomeações de cargo em comissão. Então, não é qualquer servidor que presta concurso público, não. Podemos ter servidores, detentores de cargo em comissão, que são servidores no sentido estrito, né? Servidores em sentido estrito, porque são ocupantes de cargo público. E aí, obviamente, eles não prestam concurso público, mas os cargos em comissão têm natureza específica, diferente de cargo efetivo. Primeiro, cargo em comissão foi feito para direção, chefia e assessoramento, para ser chefe. Não pode o cargo em comissão exercer atividade fim, né? Não pode ter um cargo em comissão para professor, para policial, né? Não pode, porque senão, pô, vai burlar a regra do concurso público. E aí o artigo 4º, parágrafo 2º, que está aqui, ó, os cargos em provimento em comissão, tá aqui, ó, os cargos de provimento em comissão envolvem atribuição de direção, assessoramento e assistência superior, são de livre provimento, satisfeitos requisitos de qualificação fixados em lei ou regulamento quando cabíveis. É claro, gente, que a gente tem exatamente essa principal diferença. O detentor de cargo efetivo, ele presta um concurso público de provas ou de provas e títulos, ele pode adquirir a estabilidade e a previdência social é no seu regime próprio de previdência. Perfeito? E aí vamos ver aqui a diferença que a gente tem do cargo em comissão e da função de confiança. Também é outro tema importantíssimo. Quando a gente fala em cargo em comissão, está exatamente na Constituição Federal falando que ele vai exercer a função de direção, chefia ou assessoramento. Conforme a gente viu aqui na lei, ele colocou o seguinte, eles vão exercer direção, assessoramento e assistência superior. Então, se vier na tua prova
né, direção, chefia e assessoramento, está certo. Mas aqui ele, ao invés de utilizar chefia, ele colocou o termo assistência superior. Então ele pode ser um assistente, mas de repente um assistente de um desembargador, né? Então ele pode ter uma assistência superior, perfeito? E aqui observa, a nossa Constituição Federal fala que os cargos em comissão são providos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei. Então olha que cuidado na hora da prova, galera. Por quê? Porque não é exclusivo, né, de servidores detentores de cargo efetivo. Não são exclusivos, tá? Conforme o artigo 16 da lei, do estatuto, né, ele fala que o provimento de cargo em comissão é de livre nomeação e livre exoneração. Perfeito? Então, tem a liberdade, mas tem que cumprir os requisitos previstos, né? Tem que cumprir os requisitos previstos para a sua investidura. Perfeito? Então tem que também estar ligado que a gente vai falar. Perfeito? Outro ponto também importante, que a nomeação e a exoneração pode ocorrer, no caso do cargo em comissão, a gente fala que quem nomeia é o presidente do Tribunal de Justiça. E quem exonera ou pode ser o presidente do Tribunal de Justiça ou a pedido do próprio servidor. Também tem essa regrinha, né, específica para cargo em comissão, tá? Aqui, ó, função de confiança. Tô vendo primeiro só a Constituição. Destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Olha aqui o artigo 5º do Estatuto. A função de confiança, deixa eu sair aqui, ó. A função de confiança de natureza gerencial ou intermediária é exercida por servidor ocupante de cargo efetivo e se destina obrigatoriamente às atribuições de chefia de serviço de áreas administrativas do Poder Judiciário. Então isso é importante, gente. Função de confiança de natureza gerencial ou intermediária é exercida por servidor ocupante de cargo efetivo. Olha aqui, ó. A função de confiança é exercida exclusivamente por servidores detentores de cargo efetivo. Então fique ligado nisso na hora da prova. Então o que a gente observa? Primeiro, aqui para o cargo em comissão pode ser de direção, conforme está na lei, né? Vou botar aqui conforme está na lei, né? Direção, assessoramento ou assistência superior. A função de confiança, ela é para nível gerencial, conforme está aqui, e também ou intermediária, tá? Intermediária. É exercida por servidor ocupante de cargo efetivo e se destina obrigatoriamente às atribuições de chefia de serviço da área administrativa. As funções de confiança são criadas por ato da presidência, observados recursos orçamentários para esse fim. As funções de confiança são privativas. Primeiro, olha só, gente, é para servidor ocupante de cargo efetivo. Só que ocupante de cargo efetivo pode ser do próprio Poder Judiciário como de fora do Poder Judiciário. Mas ele tem que ser um detentor de cargo efetivo, não é? Então olha aqui, ó. De servidor ocupante de cargo efetivo do quadro de pessoal do Poder Judiciário. Do próprio Tribunal de Justiça do Mato Grosso, né? Ele é do quadro próprio, ele é um servidor do quadro próprio do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. De servidor público, olha aqui, ó, agora, ó, de servidor público ou militar do Estado do Mato Grosso, cedido ao Poder Judiciário Estadual com designação e lotação na Coordenadoria de Segurança.
Então, cuidado com isso na hora da prova. Pode ser também dado a um cargo efetivo que não seja do quadro próprio de pessoal do Poder Judiciário, desde que ele seja servidor público de cargo efetivo ou militar do Estado do Mato Grosso do Sul e esteja cedido ao Poder Judiciário Estadual. Então, por ele estar cedido, ele pode ser designado, né? Com designação e lotação na Coordenadoria de Segurança, exclusivamente. Beleza? Então, cuidado com isso na hora da prova, tá? Não apenas para servidores detentores de cargo efetivo, mas também de servidores cedidos ao Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, tá? Foi? Maravilha, então. Voltamos aqui, ó, eu aqui. Vamos agora falar dos requisitos. Galera, outro ponto também importantíssimo para a tua prova são os requisitos, né, que o servidor tem que cumprir. E isso daí está no artigo 9º e o artigo 10 da lei. Quando a gente fala o artigo 37 da Constituição, inciso 1, ele fala que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros, na forma da lei. Então, olha aqui, gente, se a gente parar para pensar, a gente tem uma regra, não é? A gente tem uma regra, e uma regra específica e própria falando para os brasileiros. Brasileiros, primeiro, vocês podem prestar concurso público? Pode sim. Por quê? Porque a Constituição assegura para todos os brasileiros, não é? Ela assegura para todos os brasileiros. Mas para todos, professor? Sim, para todos. Mas a gente tem que observar, galera, que nem todos os brasileiros, né, vão ter direito a esse requisito. Por quê? Porque a gente tem requisitos próprios em lei. Então, esse é o problema na hora da prova. Porque, galera, quando a gente fala os requisitos previstos em lei, agora a gente tem que remeter, isso é uma norma de eficácia contida, aqui ó, são acessíveis a todos os brasileiros. Primeiro, brasileiro nato ou naturalizado, em regra, pode ocupar cargo, emprego e função pública. Aqui, como eu estou no estatuto, eu estou se referindo aos cargos. Então, os brasileiros aqui, eles podem. E claro, requisitos estabelecidos em lei. Artigo 9º. O provimento é o ato pelo qual se efetua o preenchimento do cargo com a designação de seu titular e se dará pela nomeação, pela posse e pelo exercício. Aí calma que esse artigo 9º eu vou falar depois. E o artigo 10. São requisitos básicos para o ingresso no serviço público. Primeira coisa que a gente tem que observar, que os requisitos, eles têm que ser cumpridos no momento da posse. Perfeito? Esses requisitos têm que estar previstos no momento da posse. Primeira regra. Segunda regra, galera. Segunda regra é o seguinte. Isso daqui é uma lista exemplificativa. O que é uma lista exemplificativa? Porque outros requisitos podem ser disciplinados por meio de lei. Então, olha que problema na hora da prova. Foi? Então, a gente vai cumprir os requisitos estabelecidos em lei. Perfeito, galera? Tranquilo? E outro ponto também, esses requisitos, eles tratam de uma lista exemplificativa. Cuidado com isso na hora da prova. Isso constitui uma lista exemplificativa. Por quê? O que eu estou falando? Que outros requisitos podem ser disciplinados por meio de lei. Mas lembre sempre, os requisitos deverão ser cumpridos por meio de lei. Foi, galera? Tranquilo? Dúvida? Dívida? Pague agora? Não? Foi? Entenderam mais ou menos? Então vamos seguir aqui? Tranquilo? Beleza? Maravilha, olha aqui, ó. Então vamos lá. Primeira coisa, são requisitos para você poder tomar posse,
né? E os requisitos básicos, já que a própria lei, ela fala no artigo 10, né? Ela pega lá no artigo 10, ela fala que esses requisitos, né? Parágrafo único, fala que as atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei, né? E, obviamente, a gente tem o primeiro requisito, a nacionalidade brasileira. Obviamente, a própria Constituição falou, né, que podem ser providos os brasileiros, perfeito? Ou estrangeiro na forma da lei. E aqui a gente tem que observar que só tem esse dispositivo, né, falando do estrangeiro na forma da lei. Então, se não tiver lei, ele, estrangeiro, não pode ocupar um cargo público. Olha a diferença. A regra para o estrangeiro, ele não pode ocupar um cargo público. Perfeito? É isso daí que você tem que observar, tá? Então, cuidado com isso na hora da prova. Perfeito? Foi, galera? Dúvida? Dívida? Nada? Primeiro requisito, nacionalidade brasileira. Por isso que falam que isso é um requisito até constitucional, tá? Segundo, gozo dos direitos políticos. A gente sabe que é condição, né, para exercício de vários outros direitos, está no pleno gozo dos direitos políticos. Quando a gente fala em pleno gozo dos direitos políticos, significa dizer o quê? Que, obviamente, ele não tem os seus direitos, não perdeu os seus direitos políticos, nem está com ele suspenso. E a gente tem também a quitação das obrigações militares e eleitorais. E o nível de escolaridade exigido para exercício do cargo. Então, por exemplo, analista judiciário, bacharel em direito, tem que ser, né, obviamente, bacharel em direito para poder exercer as atribuições deste cargo. Perfeito, galera? Tranquilo? Maravilha. Idade mínima, importante frisar, idade mínima de 18 anos e aptidão física e mental para o exercício do cargo. Perfeito? Então tem que cumprir esses requisitos aqui. Então vamos lá. Nacionalidade brasileira, né? Gozo dos direitos políticos, quitação com as obrigações militares e eleitorais, nível de escolaridade exigido para o cargo, idade mínima de 18 anos e aptidão física e mental para o exercício do cargo. Perfeito? Tranquilo? Maravilha. Então, vamos continuar. E agora a gente vai falar de um outro tema também importantíssimo, já que a gente falou de ocupação de chefia, cargo em comissão, função gratificada, e entramos na parte de cargo efetivo, né? E a gente tem que falar a regra do concurso público. Obviamente, concurso público você já viu que é de concurso público de provas ou de provas e títulos. Então, para você ocupar um cargo público, a regra é prestar o quê? Concurso público de provas ou de provas e títulos. Isso está na Constituição Federal. De acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, né? Ressalvadas ou para o ocupante de cargo em comissão, que é de livre nomeação e livre exoneração. E a Constituição vai botar uma regra. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre os novos concursados para assumir o cargo ou emprego na carreira. Então vamos lá, primeira regra do concurso público. Isso daqui eu queria pegar exatamente a regra, né, que está na lei, no estatuto. Perfeito? Quando a gente pega o estatuto no artigo 17, gente, o concurso público é um meio técnico colocado à disposição da administração pública para avaliar, né, a pessoa, o candidato. E observa os preceitos da moralidade, da eficiência, né, aperfeiçoamento do serviço e para propiciar igual oportunidade a todos os interessados para atender os requisitos estabelecidos em lei. O concurso público, que será de provas ou de provas e títulos, terá validade de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma vez por igual período, né? Então vamos lá. O que a gente tem aqui? Primeiro, o concurso público, ele tem 2 prazos. O primeiro prazo, que admite-se uma prorrogação, e o segundo prazo, que é chamado de prazo improrrogável. Foi? Então, quando a gente fala o primeiro prazo, ele pode ser de até 2 anos. Beleza? Até 2 anos. Esse é o prazo que admite-se uma prorrogação. Então é chamado de prazo prorrogável. Já esse prazo aqui, ele é o prazo que foi prorrogado, ele é chamado de prazo
prorrogável. Beleza? Significa dizer o quê? Que depois dele não posso mais prorrogar. Então, será de até 2 anos, podendo ser prorrogado, por igual período. Então, bota aí, ó, igual período. Foi? Então, quando você lê aqui, ó, durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre os novos concursados para assumir o cargo ou emprego na carreira. Foi? Então ele está falando desse prazo aqui, ó. Perfeito? O concurso público é o meio técnico colocado à disposição da administração pública para se obter a moralidade, a eficiência. Grava esses princípios, né? Moralidade e eficiência. São princípios até constitucionais. E aperfeiçoamento do serviço e para propiciar igual oportunidade, né, a todos os interessados. Artigo 18. O concurso público que será de provas ou de provas e títulos terá validade até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. O edital de abertura do concurso público, né, que é o instrumento para o concurso público, é o edital, contendo todas as regras que regem o seu funcionamento, será publicado no Diário da Justiça do Estado de Mato Grosso e amplamente divulgado através dos meios de comunicação disponíveis. Hoje em dia, todo mundo publica, né? Essa regra propriamente, né, da regra do concurso público. Perfeito? Tranquilo? Maravilha? Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa para falar? Né? Continuando, a gente tem o artigo 37, inciso 8 da Constituição, que trata, né, na regra do concurso público. Eu acabei não colocando aqui o artigo 11 da lei, vou colocar agora. Quem sabe faz ao vivo, né? Tem que fazer aqui, que é a regra do artigo 11. Aqui, isso. Aqui, que beleza, ó, pronto. Que fala em relação às pessoas com deficiência e tem uma regra constitucional que é: a lei reservará o percentual dos cargos e empregos para as pessoas portadoras de deficiência. Embora o termo hoje é pessoa com deficiência, não é mais pessoa portadora de deficiência, e definirá os critérios de sua admissão. Significa dizer o que ele está falando aqui? Ele está falando assim, ó, já que você vai prestar um concurso público, você é deficiente, você vai ter uma cota específica para o ingresso. Por quê? Porque não dá para você disputar em igualdade de oportunidade com as demais pessoas, né? Com a ampla concorrência. E o artigo 11 da lei vai falar que as pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência, que são portadoras, para os quais serão reservados até 10% das vagas oferecidas no concurso público. Perfeito, galera? Tranquilo? Maravilha? Alguma dúvida, alguma dívida aqui, né? Não? Tranquilo? Maravilha? Foi? Então, fechamos aqui essa primeira parte, tá? Essa primeira parte aí do estatuto, né? E também, quem quiser adquirir a turma completa, a turma específica, para o concurso, né, do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, tá aí na tela? Botou? Apareceu? Ah, beleza. Aí, ó, tem aí TJ do Mato Grosso do Sul, para o cargo de analista judiciário. Todas as disciplinas estão até em processo de gravação, né? E vão ser todas as disciplinas do edital. 120 horas de videoaulas, tá? Valor, caraca, até o valor tá baixo, hein? R$ 69,90, tá? De R$ 99,90 por R$ 69,90, tá? Promoção, obviamente é uma promoção, pô, num curso desse, no mínimo aí é R$ 300, R$ 400, tá? Então adquira, perfeito?
Você aí que está assistindo aí pelo YouTube ou pelo próprio curso, né? Um forte abraço aí. Você que vai prestar o concurso do TJ Mato Grosso do Sul, aproveite aí essa promoção, tá? Para analista judiciário, bacharel em direito. Perfeito? Um forte abraço aí, galera, e bons estudos.